TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos aqui o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um dos irmãos. Nós sempre estamos à disposição para que todos venham conhecer a palavra do Senhor. Aqui na TV Menorá sempre você encontra mensagens, louvores, testemunhos, né? E nós estamos aqui nesse programa para que você possa se identificar com os relatos, né, dos nossos irmãos, onde têm experienciado Cristo Jesus em suas vidas. Nós todos devemos levar essa palavra adiante, né, para que muitos sejam salvos, para que muitos possam ver que há luz no fundo do túnel, que há esperança, né, que o Senhor Jesus é o único que pode nos salvar e Ele salvou a todos nós, e é isso que nós queremos contar, né, o quão maravilhoso foi esse encontro com Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Viviane Torres, de Viamão, Rio Grande do Sul, que já está há um bom tempo, né, na Igreja do Senhor, tem experienciado o Cristo, né, a palavra, e nós queremos saber como é que foi a tua vida antes de Cristo, né, porque quando nós aceitamos Jesus, é um marco na nossa vida, né? Até o calendário, né, é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, né? E as nossas vidas também é assim, né? A nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. E como era a tua vida antes de Cristo, de conhecer o Senhor? Tudo bem? Tudo bem, Deus abençoe, né, a todos os irmãos. Bom, a minha vida antes de Cristo era um horror. Pra ser bem sincera, assim, né? Eu era uma pessoa, assim, muito depressiva, né? Eu tomava bastante remédio para depressão, né? Uma pessoa que, acho que desde o ventre já nasceu com rejeição, né? Então, eu me vestia de modo lascivo, assim, eu botava não sei quantas correntes no pescoço, tudo para chamar atenção, né? Porque desde pequena, assim, sempre recebi até o amor dos meus pais, mas igual, assim, quando minha mãe engravidou, ela não me queria, depois ela me disse, né? Não tinham condições, então já nasci com aquela rejeição desde o ventre, né? Então, assim, a minha vida foi assim, eu nunca parava em emprego nenhum, né? Eu queria fazer faculdade e não tinha dinheiro, né? Eu culpava meu pai, me amargurava com meu pai, né? E porque eu queria, né, estudar e não tinha condições, né? E eu tentei vários cursos, eu ficava até a metade, né? E terminava, né? Eu não terminava o curso, na verdade, né? Então, assim, eu louvo a Deus, assim, depois que eu conheci Jesus, né, porque a minha vida era uma tragédia mesmo, assim, né, eu era uma pessoa, vivia, assim, para me suprir, né, eu bebia muito, né, e quem olha para mim, acho que não, mas eu era até alcoólatra, né, teve uma fase da minha vida que eu adquiri uma depressão tão profunda, assim, que eu peguei aquela doença, anorexia, bulimia, né, eu perdi 10, eu já era bem magrinha, sempre tive 48 quilos por aí, né. Eu perdi mais de 10 quilos, né? E a minha mãe me levou para espiritismo, né? Que é onde eu frequentava, né? E lá, eu fiquei 2 anos lá, né? E lá tinha uma psicóloga que eu me consultava com a psicóloga, psiquiatra, né? E tomava remédio, que a psicóloga mesmo do centro espírita me receitava. E eu saí de lá pior, né? Então, nunca melhorou minha vida em lugar nenhum, né? E aí depois eu saí, né? Eu não conhecia Jesus ainda, mas eu consegui sair desse quadro, né, de anorexia, dessa doença, né? Mas logo depois, né, porque Jesus já tinha um plano na minha vida, eu creio que o Senhor, aqueles que Ele escolhe, né, Deus tem um plano, então Ele já vai guardando, né, já vai te libertando, né? Por causa da insatisfação, foi entrando em vários, no fundo do poço mesmo, né? E isso fica como se fosse uma autoagressão, a pessoa vai se depreciando cada vez mais. E o que você sentia? Você vinha pensamentos para ti, para chamar atenção, ou era assim, de querer tirar, teve até pensamentos de tirar a própria vida? Sim, tive pensamentos, sim, com certeza, né? Até cheguei a escrever uma carta para minha mãe, né? Me despedindo, né? Eu às vezes bebia tanto, assim, que minha mãe chegava em casa e estava tirada no chão, né? Bêbada, assim. E eu só nunca tentei me matar, porque eu era muito medrosa. Eu tinha medo, né? Então eu não fiz por causa do medo, né?
Mas assim, ó, eu era muito de ver novela, eu era fanática por novela, pela televisão. E a mídia, hoje, ela te impõe um padrão que o mundo te impõe, né? De beleza, de tudo. Então, eu queria ser perfeita, né? Eu queria ser aquele padrão daquelas modelos de novela, aquelas coisas, tudo que... Tu vê hoje uma novela, uma ficção, aquilo não existe. Só que eu me fixava tanto naquilo que eu queria ser igual. Então, por isso, né, eu tentei fazer muitas coisas. Até uma vez eu fui tentar fazer meu cabelo sempre foi bonito, assim, crespo, assim, né, comprido. Só que a minha sensação era tanta que eu queria alisar meu cabelo de tudo que é jeito. Satanás veio na minha mente, assim, né, fez de tudo, né, pra mim conseguir um dinheiro pra fazer um alisamento lá. E aí, aí foi que eu entrei em depressão mais profunda ainda, né, que eu quase fiquei careca daí, né, porque deu um problema lá nos produtos, né. Então, assim, a minha vida realmente, assim, não foi nada boa. Eu não parava com relacionamento nenhum. A minha irmã teve um namorado desde os 15 anos, né? Que é o que ela tá hoje, casada. Eu tinha muita inveja daquilo, porque eu não conseguia parar com ninguém. E eu sempre gostei do casamento, assim, porque eles têm uma família, né? Uma casa. Só que eu não parava com ninguém, porque eu era muito ciumenta, porque eu brigava muito, né? Em casa, tudo. Então, assim, eu digo que Jesus, assim, quando entrou na minha vida, assim, né? Eu louvo ele até hoje, assim, né? Porque ele mudou totalmente a minha vida, né? Tem até um versículo, né? Não sei se a irmã permite, eu posso ler, que tá em João 8, que é um dos primeiros versículos que eu conheci, assim, né? Isso, João 8:32, né? Que diz assim, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E em João 14:6, né? Não vou abrir, mas ali em João 14:6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, eu buscava muitos caminhos para chegar até Deus. E o que é chegar até Deus, né? É tu ter as bênçãos, tu ter a paz, tudo que eu procurava no mundo, né? Então, para ter essa paz, eu no mundo, para mim estar feliz, né, irmã? Eu bebia. Não tinha um dia que eu não tivesse que tomar uma taça de vinho, final de semana era cervejada, porque aquilo me alegrava. Se eu não tivesse aquilo, eu estava triste, eu estava depressiva, né? Então, assim, aquilo era a minha alegria. E quando eu comecei a conhecer a verdade, que essa palavra, os ensinamentos, comecei a colocar em prática, porque é muito importante, né? A gente conhecer Jesus, o que Ele quer de nós e praticar. Aí eu vou ser liberta, né? E aí quando eu conheci Jesus, né? Deus me libertou de remédio, me libertou da bebida, né? Me libertou. E foi uma libertação interna, foi assim, de dentro para fora mesmo, né? Porque hoje eu não sinto mais vontade de beber, né? Claro, no começo, né, quando Jesus foi me libertando assim, ainda tinha aquela vontade, mas aí é aquela palavra de Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Então eu resistia ao diabo e me sujeitava a Deus, invocava ele, né, e aí o diabo fugia. Aí depois de um tempo, né, a vontade, o diabo se retirou mesmo, que é a vontade quem traz é ele, né, então ele se retirou, então Deus me libertou dos remédios, de tudo, né, e hoje me deu um casamento abençoado, né, uma família, então eu sou grata a Jesus, assim, eu vou ser eternamente em nome de Jesus, né, que Ele me mantenha na videira até o fim, né, em nome de... E como foi esse convite de Jesus, né, que Jesus que nos convida para fazer parte do corpo dele, que arranjo que Deus fez, foi alguém que falou para ti, foi como que alguém te disse assim, ó, tem que aceitar Jesus? Amém. Daí, na época, assim, eu tava namorando, né, já o Everton, que é meu marido agora, a gente tava namorando já há 5 anos, né, e daí eu conheci ele, né, e através de uma amiga, até a gente se conheceu, assim, que um dia que eu tava muito depressiva, né, voltando, né, sempre eu tava, né, eu não tinha amigo, eu não tinha nada, eu tava sempre em casa. E aquele dia eu tava tão depressiva, né, que eu fiquei em casa e resolvi ir na padaria 10 horas da noite comprar uma bolachinha pra comer, né. Aí quando eu tava indo pra comprar a bolachinha, uma amiga minha me encontrou, que era amiga dele, né? Vamos lá no Everton comigo, vamos lá, que era o nome da pizzaria TKS, né? Vamos lá. Ela me insistiu tanto que eu desisti de ir lá comprar a bolacha e fui lá avisar minha mãe pra mim junto. Aí lá eu conheci o Everton, né? Só resumindo, né? E a gente ficou namorando 5 anos, só que esses 5 anos foi de muita turbulência, porque eu gostava muito dele. A única pessoa, assim, que eu gostei de verdade, assim, só que... Como eu tinha aquele padrão do mundo, né? Eu queria um homem com dinheiro, eu queria um homem rico, né? Eu achava que a minha felicidade estava nas coisas materiais. Então, várias vezes eu terminei o namoro porque eu queria arrumar um homem rico, mas não conseguia, graças a Deus, né? Porque a gente sempre voltava, né? Sempre voltava, né? Umas 5 vezes a gente terminou, acho, 5 anos de namoro, e voltou. E ele começou a ir pra igreja, através de um grupo familiar, na casa dos pais dele, né? E ele começou a ir.
né? Só que eu não queria saber, porque eu achava assim, ó, porque as pessoas hoje realmente não conhecem o verdadeiro testemunho de Jesus, não conhecem a palavra verdadeira, elas têm realmente esse mau testemunho dos cristãos, né? Então eu olhava aquelas mulheres de saia comprida, aqueles cabelão horrível, assim, pontudo, feio, e eu assim, mas nunca que eu vou querer ir pra igreja, assim, nunca que eu vou ser crente, né? E desde pequenininha, né, as pessoas me chamavam de crente, porque eu tinha um cabelão bem comprido, até maior, assim, bem compridão. Então, as pessoas, tu é crente? Eu, que crente, né? Eu achava horrível aquilo, nem fala nisso pra mim, né? Nunca tinha pegado numa Bíblia, né? Então, ele começou a ir, né? Começou a ir e ele me convidava pra isso, que eu não queria de jeito nenhum. E até, assim, ele saía pra ir pro culto 8 horas da manhã. E aí, domingo era o único dia que a gente tinha pra dormir até mais tarde, que ele dormia lá em casa já, tudo, né? Tava quase morando lá já, a gente era namorado. E aí, domingo era o único dia que a gente tinha pra dormir até mais tarde, e ele era 8 horas da manhã, tava pronto já pra ir pra igreja. Pá, eu ficava muito braba, xingava, brigava e ficava emburrada. E quando ele chegava do culto, meio-dia, eu nem falava com ele o dia inteiro. Eu ficava, acho que o dia inteiro, no outro dia, sem falar com ele ainda. Porque eu sou uma pessoa assim que não era muito de explodir, assim, mas eu restia muita amargura, então eu ficava quieta o dia inteiro e não falava com ele, porque ele foi no culto, né? Então, assim, ele começou a ir e eu não queria saber. Eu ia no espiritismo, ele com a Bíblia e eu com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquela coisa horrível, né? Mas, e aí, teve um dia, assim, que eu pensei, sabe? Eu vou falar pra ele, ou a igreja. Eu vou dizer pra ele escolher, né? Ou tu escolhe ficar comigo, porque assim, ó, ele era uma pessoa assim que eu tinha muitos ciúmes dele. Só que ele nunca deu motivo. Ele era apaixonado por mim, mas assim, ele sempre fazia todas as minhas vontades. Tudo que eu pedia pra ele, ele fazia. Sabe? Ele fazia tudo que eu pedia. E eu falei assim, então tá, vou falar pra ele, né? Ou eu ou a igreja, né? Pra ele parar. Daí ele começou a ir no domingo, começou a ir na quarta e não parava de ir mais na igreja, né? E no grupo... Começou a se firmar cada vez mais. E começou no grupo do pai dele, lá também na terça, e era escola quarta, e era culto domingo. Eu tava ficando incomodada com aquilo, né? Achando não tem alguma coisa, porque eu era, assim, ó, uma das coisas também que eu tinha era eu tinha ciúme até das primas dele. Eu só não tinha ciúme da irmã dele, olha lá, né? Não podia abraçar muito, né? Eu tinha, assim, um ciúmes obsessivo mesmo, deles não poder olhar pro lado, né? E hoje eu sei que era um espírito, que era um demônio, né? Que me atormentava ali. Então, aí ele... Chegou um dia, assim, que eu pensei nessa ideia de perguntar pra ele, né? Escolhe eu ou a igreja. Só que eu não consegui fazer essa pergunta, porque eu sentia lá no fundo que ele ia escolher a igreja. Não sei porque me deu um medo, assim, de fazer essa pergunta, porque eu sentia que ele ia escolher por Jesus, sabe? E eu não fiz, graças a Deus. E aí eu comecei a desconfiar que tinha alguém lá na igreja, né? E eu ele tá indo muito, só pode ter alguém lá. Só pode ter alguém lá, né? Que ele esteja cuidando. Tá. Aí um dia ele me convidou e eu resolvi, então, aceitar, né? Daí eu disse, não, então eu vou, né, contigo. Vou lá pra ver quem que é. Pra ver quem que é. Não fui por Jesus, não fui por nada, né? Fui pra ver quem era. E aí, quando eu cheguei lá, né, assim, eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém, tava vazio, era numa quarta, né, uma escola, não tinha muita gente, né. E aí eu vi a esposa do pastor, achei bonita, mas não, essa é a esposa do pastor, me apresentou, né. Aí tinha uma outra irmã lá também que eu, não, né. Eu olhava muita aparência, né, você não é bonita, vamos dizer assim, né. Daí eu... Tá, sossego. Não é um perigo em potencial. Aí me aquietei, né? Aí sentei na cadeira. Sentei ali, né? Tá, já que eu tô aqui, né? E a irmã que tava lá no púlpito, né? Ela até não tá mais hoje com o Senhor, né? Mas ela tava ministrando a escola, né? E ela tava com a Bíblia aberta. E ela pegou e falou assim, mais ou menos essas palavras assim, né? Eu não me recordo bem, assim, mas eu me lembro, assim, que ela falou assim, que aqui tava a solução para todos os meus problemas. Ela dizia assim, aqui tá a solução para todos os teus problemas. E eu, na hora, pensei assim, se aí tá a solução para todos os meus problemas, não seria tão ruim ter uma Bíblia, né? Eu tô cheia de problema, né? E eu fiquei pensando, né? Não seria tão ruim ter uma Bíblia. Daqui a pouco a irmã que tava do lado, né? Olhou pra mim assim, tudo bom, tu não tem Bíblia? Eu fiz assim pra ela, né? Bem antipática, né? Não. Aí tá. Aí seguiu a escola, tudo, né? Prestei atenção, tudo. Quando chegou no final da escola, ela veio e me deu uma Bíblia. Só porque eu pensei em ter uma Bíblia, já me deu, né? E aí ali começou. Né? Daí eu comecei a ler. Só que daí, claro, não bastou aquele dia, né? Eu fui daí no outro... Não sei se foi no domingo, acho que foi no culto domingo que eu fui, ainda pra ver se tinha alguém. Não, ela não veio na quarta, né? Ela só veio no domingo, né? E aí, tá. Aí eu fui no domingo também, eu olhei. Não, né? E aí depois na terceira vez eu já me pegou, né? Aí eu já comecei assim a ler a palavra, né? Aquela Bíblia que eu tinha ganhado. E comecei a conhecer a verdade, assim, meu Deus, minha vida mudou, assim, ó, totalmente. Em casa, com a minha mãe, com meus irmãos,
né, o nosso relacionamento, Deus me libertou desse demônio, assim, dos ciúmes, né, tirou, assim, aquela obsessão, tirou, assim, mesmo, né, então, hoje, assim, é muitas experiências que eu tenho depois que eu conheci o Senhor, né, aí eu comecei a me alimentar. Uma das coisas, assim, que eu até digo para os irmãos, assim, que a gente tem que se alimentar muito da palavra, dos materiais da Editora Vento Sul. Uma das coisas que me apaixonei já de começo foi os CDs, os livros, eu comia dia e noite. Pra ter uma ideia, essa irmã, foi muito pouco tempo, assim, que eu me batizei, acho que depois de um mês, 2 meses eu me batizei, e eu comecei a trocar totalmente a minha alimentação espiritual, né, ou seja, novela, aquelas coisas que eu vi, que só me trazia morte, eu troquei, eu tirei tudo da minha vida. Eu comecei a escutar só louvor o dia inteiro. Até uma irmã brinca assim, tu sabe todos os louvores da igreja, assim, 9 anos escutando só louvor, né? E eu escutava muito louvor, muita palavra, eu gostava mais de palavra também, né? E a gente foi crescendo em vida, assim, escutando a palavra. Tudo que a gente aprendia, a gente ia botando em prática. E aí Deus não tem como não fazer a transformação, né? E a gente, assim, e aí logo depois também já aprendi a tocar violão, que era um sonho que eu tinha no mundo, né? Eu queria tocar música gauchesca, né? E aí até ganhei um violão. Mas de jeito nenhum não conseguia aprender. Não conseguia, eu peguei e dei o violão. Não sei o que eu fiz com o violão que eu ganhei, né? Porque eu olhava assim, eu queria muito tocar, né? E aí, quando eu aceitei Jesus, que o Espírito entrou dentro de mim, aí liberou o dom do Espírito, né? E aí eu comecei a aprender, e era todo dia, né? Porque a pessoa que aprende a tocar violão, ela quer que seja uma mágica. Não. Eu pegava todo dia, meus dedos doíam, assim, né? Mas eu pegava todo dia o violão, assim, ensaiava. E, glória a Deus, comecei a louvar o Senhor, e o louvor me libertou muito também. Quando eu tava em aflição, quando eu tava, assim, né, lutando para obedecer, né? Porque quando a gente vai obedecer é uma guerra, né, que se levanta. Então, quando vinha as guerras, assim, eu ia pro quarto, né? Eu me lembro de uma vez, posso contar rapidinho? Uma vez eu ficava cuidando dos meus irmãos que eram pequenos, né? Quando a minha mãe saía. E eles viviam brigando, né? E eu xingava, e eu gritava. Vocês param, aquelas coisas que o velho homem fala, né? Só as pragas, não sei o quê. Mas eu já estava conhecendo Jesus, né? E eu vi que aquelas palavras torpes não eram do Senhor, né? E eu entendi na palavra, assim, que eu tinha que resolver as coisas pelo Espírito, não pela carne. Tem uma palavra até em Gálatas que diz assim, né? Que a carne, quem cogita das coisas da carne, dá pra morte, né? Que eu tinha que escolher pelo Espírito, não pela carne, né? E aí eles começaram a brigar na sala, né? Eles começaram a fazer guerrinha de travesseiro. E eu, né, a velha Vivi, né, o velho homem, ele agiria assim, indo lá, brigando, separando, fiquem quieto aqui, começar aquela... Porque eu só batia a boca, eu não batia neles, nem minha mãe, né? É aquela maldição hereditária. Minha mãe só gritava quando nós era pequena, nunca tocou um dedo em nós, mas eu também, a gente só batia a boca, gritava muito, né? Era muito assim. E aí, nesse dia, né, eu fui pro quarto, eles estavam ali brigando na sala. E aí o Senhor me disse, agora, tu vai agir pela carne ou tu vai agir pelo Espírito, né? Aí eu fui pro quarto e peguei o violão e comecei a tocar um louvor e comecei, Senhor, eu sei que tu não quer que eu vá lá, que eu briguei com eles, que eu xinguei eles, Senhor. Eu quero ter uma experiência contigo, né? Eu te peço que em nome de Jesus tu possa acalmar eles, né? Eu quero ter uma experiência contigo. Que eu não fazendo nada, como homem natural, o teu Espírito vai fazer por mim, né? O teu Espírito vai fazer. E aí, irmão, assim, eu cheguei a chorar, assim, de tanta raiva. Minha carne queria ir lá, sabe? Esgoelar eles, né? Só que o Espírito ali, né? Eu comecei a orar, a clamar ao Senhor, porque a gente não faz nada assim, ó. Não é nos policiar, não é ficar se segurando, porque isso não resolve. Tu tem que invocar o Senhor. Tu tem que invocar o Senhor, se alimentar da palavra. E aí eu comecei a invocar o Senhor ali, sabe? Sentir uma paz. Daqui a pouco, assim, na sala, assim, não vi mais barulho, não vi mais nada. Quando eu levantei, eu olhei, são dos dois quietinhos, assim, sentadinho, olhando pra televisão, assim. E eu, Senhor, como tu é poderoso, né? Ali começou a minha experiência com Deus, né? Tudo, assim, eu escolhi pelo Senhor. Até quando eu ia brigar com a minha mãe, né? E aí eu via discutindo com a minha mãe. A gente ficava 2 dias sem se falar dentro de casa. E aí um dia minha mãe veio brigar comigo, né? Veio gritar comigo, não sei o quê. Porque ela... E aí uma coisa que eu também entendi, né, irmã? Assim, que o problema tá em nós, não tá nos outros. Então eu descobri, através da verdade, que eu tinha que mudar, não minha mãe, né? E daí ela começou a gritar comigo. E eu tava botando roupa na máquina, de costas, assim, né? E ela começou, né? E eu, em outras, né, a velha Vivi brigava, xingava, e não sei o quê. A gente batia a boca para ele, com a minha mãe, né? E uma coisa também que eu descobri, né, que a gente tem que honrar pai e mãe. Aqui na palavra, né, que eu não honrava minha mãe. Porque quando tu discute com o pai, quando tu discute com a mãe, tu não tá honrando, batendo boca, né, desmerecendo. E aí, o que eu fiz? Eu tava na máquina ali, botando roupa e comecei a orar. Comecei, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que teu Espírito está em mim. E eu sei que tu não quer que eu discuta com a minha mãe. Eu escolho liberar perdão para ela. Senhor, me ajuda. Porque a minha vontade é de xingar, de brigar. Mas eu começava, assim, sabe, a invocar o Senhor, assim, ó. Porque eu tinha certeza que o Espírito estava dentro de mim. Uma coisa que eu sempre tive desde o começo é a consciência da vida, né? Que tá dentro. E daí, quando veio, ela parou de brigar. Foi pro quarto, voltou. Daqui a pouco tava uma paz dentro de casa.
nem parecia assim que ela tinha batido boca comigo, porque quando o diabo vem, né, para fazer bagunça, mas o Cristo entra com a paz e com o amor, não tem como, né, um lar não ser abençoado, né? Então, tem aquele versículo, né, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, né, mas são poderosas em Deus. Então, as nossas armas, elas não são naturais, né, de a gente ir lá tentar fazer alguma coisa, mas elas são espirituais. E aí é tão lindo, assim, maravilhoso ver Deus agindo e a gente só assistindo o Senhor fazendo todas as coisas, né? Tem até uma passagem bíblica lá no Velho Testamento que Israel estava em guerra com outro povo e enquanto eles estavam dormindo, vieram anjos e mataram todos os inimigos. E eles, no outro dia, eles só levantaram para pegar todo o despojo, né? E venceram a guerra sem fazer nada, né? Porque Deus é que realizou todas as coisas. Então, falta muito da nossa parte é essa questão, assim, de nos colocar na posição de dependentes, de fracos, né? E confiar no Senhor de que Ele faz todas as coisas. Claro que nós temos as nossas responsabilidades, a nossa parte, né? Mas eu preciso clamar, pedir, né? Deus, age, faz, né? Eu libero o teu espírito para agir nesse momento, né? Para que eu não venha tentar eu resolver as coisas, né? Mas você resolver no meu lugar. Então, glórias a Deus que todos nós venhamos fazer isso, né? Colocar nossa confiança no Senhor e esperar nele. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos, irmãos. Fique conosco para nós ouvirmos ainda mais experiências, né, que o Senhor tem feito na vida da nossa irmã. Janela do Céu.